Olá! Seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso módulo incrível sobre insegurança. Essa daqui vai ser a primeira de muitas aulas da sua jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa totalmente diferente. Vamos começar então nessa aula entendendo o que é essa tal dessa insegurança que tanto atrapalha a nossa vida. Vamos lá? Vamos juntos? A insegurança, ela não é nada externo a nós. Então, ela não acontece aqui, ela acontece aqui. Então, a insegurança, ela é um sentimento. E esse sentimento, ele é muito ruim de sentir, né, gente? Vamos lá. Insegurança causa mal-estar, causa angústia, a gente se sente culpado. Então, é uma coisa muito difícil, é um sentimento muito difícil de lidar. E ele também acaba nos paralisando. A insegurança é aquilo que nos afasta da nossa melhor versão. A gente sabe que a gente pode conquistar um monte de coisas nessa vida, mas a gente não acredita, porque a gente se sente inseguro. A gente até, eu queria, eu poderia fazer, mas na hora de fazer mesmo, o que acontece? Paralisia. Não me sinto seguro, me sinto incapaz. Por quê? Como que tudo isso acontece, né? A insegurança, ela vem a partir da sua percepção sobre alguma situação. Então, tem lá a situação, por exemplo, a situação em que você tem que fazer uma apresentação no seu trabalho. E você se sente super insegura de falar em público. Imagina só esse cenário. Você se sente super insegura de falar em público, você vai ter que fazer uma apresentação na frente da equipe. E é uma equipe grande, que você não sente tanta confiança assim nas pessoas. Aí, beleza. O que acontece? Você começa a pensar. Então, você pensa, eu vou errar? Eu não vou dar conta? Eu não sou boa o suficiente? E se eu fracassar? E se me julgarem? E se falarem de mim? Então, todos os pensamentos que você tem a partir dessa situação, é isso que causa esse sentimento de insegurança. Então, funciona mais ou menos assim o nosso sistema, tá? Nós temos pensamentos e esses pensamentos, eles influenciam na forma como nós nos sentimos. E como nós nos sentimos, influencia na forma que a gente age, que a gente se comporta. Então, veja só que pensamento, sentimento e comportamento, a gente chama isso de tríade comportamental. E essa tríade, ela é o grande ouro aqui para você entender como melhorar e como fazer as coisas acontecerem diferentes na sua vida. Para que você se torne uma pessoa mais segura, você entendendo a tríade comportamental, com certeza vai te ajudar. Porque veja, se você age de determinadas formas, o que está baseado primeiro? O que vem antes do seu comportamento? Vem o seu sentimento. O que vem antes do seu sentimento? Vem aquilo que você pensa. Então, veja só, que a insegurança que hoje você sente, que te atrapalha de fazer as coisas que você quer fazer, porque você se sente paralisado, porque você não se sente capaz, tudo acontece a partir dos pensamentos. Então, quando a gente pensa, não sou capaz, não vou conseguir, não sou boa o suficiente, todos esses pensamentos, eles estão alimentando a nossa insegurança. E aí, você já deixou de fazer alguma coisa por se sentir inseguro? É um questionamento interno. Então, a insegurança, esse questionamento interno que a gente faz de será que eu sou boa o suficiente? Será que vai dar certo? E se rirem de mim? E se me julgarem? E se eu não for boa o suficiente, se eu fracassar? Enfim, então vem todos esses pensamentos que eu já comentei com você e esse questionamento interno, ele te coloca numa posição insegura. E aí, o que você tem para me dizer sobre isso? O que você vê disso tudo? Quais são os pensamentos hoje que te colocam nessa posição de insegurança? A nossa atividade prática vai ser sobre isso, então você vai ter esse momento para refletir um pouco melhor. Então, me conte, qual é a frequência que esses pensamentos aqui, e se, será que, não sou capaz, qual que é a frequência desses pensamentos aí para você? O quanto você fala isso para você? É uma frequência diária? É o tempo todo? Quando? Quanto? Qual que é a intensidade desses pensamentos na sua vida? É muito importante que você tome consciência disso para você entender como está o seu nível de insegurança.
Se você tem esses pensamentos uma vez na semana, tá beleza. Você tem esses pensamentos todos os dias, tá complicado. Se você tem esse pensamento toda hora, a coisa tá feia. Então, é muito importante que você entenda essa intensidade. Então, assim, né? Ela te afasta dos teus sonhos, como a gente havia comentado. Ela afasta de tudo que você deseja fazer, porque você não se sente nem merecedor e nem capaz de fazer aquilo que você tem que fazer. Por trás da insegurança, existe um medo. Qual é o medo por trás da insegurança? Como assim existe um medo? Sim, a insegurança sozinha, ela é apenas um sentimento, mas aquilo que bota lenha na fogueira são os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos é porque a gente interpreta alguma situação de ameaça, né? A gente tem medo. Medo do quê? Medo de se expor, medo de ser julgado, medo de fracassar. Então, esse medo é o que está por trás da insegurança. Claro que cada um no seu quadrado, cada um com os seus medos, as suas inseguranças. Então, vamos refletir aqui para que você entenda qual é o seu medo, certo? Já pensa aí um pouquinho sobre isso, mas não te preocupa porque a gente vai ter um módulo inteiro só sobre medo e você vai entender melhor como que ele funciona na sua vida, como que você vai entendê-lo para você poder aprender sobre o funcionamento dele e aplicar isso na sua vida, certo? Aqui, eu gostaria muito de compartilhar com você um negócio muito importante sobre a insegurança. A insegurança, ela é um sentimento. Ela não é uma característica da sua personalidade. Então, você não pode se intitular sou uma pessoa insegura. Não faço isso porque sou insegura. Não, entende? Você não pode associar. Você pode fazer o que você quiser, né? Embora não indique, porque se você fala isso, você está reforçando a sua insegurança. Então, entenda, que eu quero que você entenda aqui. Não é parte da sua personalidade. Então, desassocie o que é o sentimento do que é sua identidade, entendeu? Sentimento é uma coisa, identidade é outra. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa, perfeita, poderosa, mas que sente a insegurança. Não significa que você é a insegurança. Estamos entendidos? Estamos compreendidos? Não fale mais que você é uma pessoa insegura, porque isso não é verdade, tá? Não é verdade. É diferente a sua identidade daquilo que você sente. Ah, detalhe muito importante. Quando eu falei agora, você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa, o que você percebeu? O que você sentiu? Você pensou, não, ela não tá falando comigo, essa não sou eu, ou você conseguiu aceitar isso que eu falei? Se você não conseguiu aceitar isso que eu falei, é uma das características da insegurança. A gente não consegue aceitar elogio. Curioso, né? Pois bem, vamos entender agora um pouquinho mais sobre as características da insegurança, certo? Mas antes disso, quero contar para você mais por cima como que essa insegurança ela aparece na sua vida, né? Essa insegurança, esse sentimento de insegurança, ele é a partir de situações da vida. Então tem algumas situações que você é mais reforçado e tem outras situações que não. Ou seja, a insegurança ela vem e ela aparece em situações, em outras não. E isso vem desde a sua infância. Então, teve algumas situações ali da sua infância, da sua adolescência, que você provavelmente foi rotulado pelos colegas. Hoje, né, a gente fala do bullying. Você provavelmente foi rotulado. Falaram pra você que você não era bom o suficiente, que você não era inteligente o suficiente, que você não era bonito o suficiente. Então, provavelmente você foi uma pessoa que foi muito rotulado na infância e na adolescência. E hoje, talvez você tenha trazido esses rótulos para a sua vida adulta. E é como se esses rótulos tivessem virado verdade. Sim. Quais foram os seus rótulos? Do que te chamaram, do que te apelidaram, que você começou a acreditar que realmente aquilo era verdade? Se as pessoas estão falando, deve ser verdade, né? Quais foram esses momentos da sua vida que isso aconteceu? Outro ponto muito importante para a gente entender a insegurança é o seguinte:
A nossa insegurança, a nossa segurança emocional, ela tem que vir de nós. Ela tem que vir de dentro para fora. Não é e não dá mais para que a gente busque essa segurança no externo. E o que acontece quando nós estamos nos sentindo inseguros? A gente busca essa segurança em outras coisas. A gente busca essa insegurança em pessoas, em situações e em coisas. Por exemplo, quando você está se sentindo inseguro, você precisa de uma pessoa do seu lado para se sentir mais seguro? Algumas pessoas sim. Então, o que isso significa? Significa que a segurança dessa pessoa, ela está totalmente baseada no externo e não no interno. Então, tem algumas pessoas que buscam segurança em relacionamentos, buscam segurança em ter coisas. Então, eu preciso comprar aquela roupa de marca para que eu me sinta mais segura. Eu preciso atingir o cargo mais alto da minha empresa porque eu preciso me sentir mais segura. Eu preciso ter o melhor carro ou eu preciso ter as melhores coisas para que eu possa me sentir mais segura. Então, veja só, a minha segurança está no externo e não no interno. Então, eu fico buscando coisas para me sentir mais segura. Eu chamo isso de maquiagem emocional, porque você lavou a maquiagem sai, né? E é a mesma coisa, porque as pessoas elas vão embora, o dinheiro acaba para você comprar bolsa. Tomara que não acabe, mas você está entendendo. Você perde o cargo, você não alcança o cargo, enfim. Então, tudo aquilo que é sua maquiagem emocional, ou seja, tudo aquilo que é a sua segurança externa, acaba. Uma hora acaba. E o que sobra? E o que fica com você? Se a sua maquiagem de segurança sai, o que sobra? Então pense um pouquinho sobre isso. Reflita melhor sobre quais são as suas maquiagens emocionais, quais são as suas maquiagens de segurança, tá? Para que você possa identificar aonde você tem colocado a sua segurança ou aonde você tem apoiado a sua segurança. Que não tem sido em você, né? E não dá para não ser você. Porque tudo acaba e quem fica é você. Certo? Pois bem. Vamos entender um pouquinho sobre quais são as características da insegurança. Eu vou falando aqui elas para você e você vai tentando identificar aí na sua vida, combinado? Então, a primeira coisa que caracteriza a insegurança são aqueles pensamentos, né? Os pensamentos ruins sobre que você não vai conseguir, você não vai dar conta. Aqui nós vamos chamar ele de diálogo interno, porque é a conversa que você tem com você. Nessa conversa, meu Deus do céu, rola um fight ali dentro. Essa conversa é muito ruim. Você fala pra você apenas coisas ruins. Então você nunca consegue se reconhecer, nunca consegue se elogiar mas sempre tá na crítica. As próximas aulas, uma delas eu vou falar sobre crítica, porque esse diálogo interno ele é fundamental para a transformação da sua insegurança, tá? Então veja só, esse diálogo interno péssimo é uma das características, que é quando você fala pra você que você não é bom o suficiente, que você não dá conta, que você é um fracasso, que vão rir de você, que você é vulnerável, que você é vergonhoso, que você é incapaz. E por aí vai, né? Um monte de fala. Então, me conte, você, como que é o seu diálogo interno? É um diálogo bom? Que reforça a sua segurança? Ou é um diálogo que reforça a sua insegurança? Segunda característica, medo de arriscar. E aí, você é essa pessoa que tem esse medo? As pessoas que elas têm medo de arriscar, elas perdem muita oportunidade. Perdem oportunidade porque não se sentem capazes, não se sentem seguras para dar o próximo passo. Difícil, né? Imagina se perder um monte de oportunidade na sua vida porque você tem medo de arriscar. E aí, você tem esse medo? Sim ou não? Terceiro, dificuldade de dizer não. Acaba aceitando tudo o que as pessoas pedem, fazem, falam. Talvez você esteja acreditando que para que você seja aceita, você precisa dizer sim para tudo.
Então, muitas vezes, as pessoas que se sentem inseguras, elas não sabem dizer não porque elas têm medo de aquele não delas serem aquilo que vai tirar elas da aceitação das pessoas. E aí, você se sente assim? Você tem dificuldade de dizer não? Se você tem, não tem problema. Sabe por quê? Porque a gente vai ter 2 aulas sobre dizer não. Eu vou te ajudar e eu vou te ensinar a como desenvolver isso. Primeiro, a primeira coisa aqui que a gente tem que entender é que isso é uma característica da insegurança e não sua, tá? Então, vamos desenvolver isso para que você possa ir dominando e controlando a insegurança cada vez mais. Dificuldade de conhecer suas habilidades e potenciais. E aí, quem é você? Você é a pessoa que tem dificuldade de falar sobre si mesmo, que acha que se você olhar para suas qualidades, você está sendo uma pessoa egocêntrica, que está com o ego lá em cima, que está tentando ser superior às outras. Se você tem esse pensamento, é pensamento errado, é pensamento da insegurança. Você saber quais são as suas características, os seus potenciais, aquilo que faz parte de você, é segurança. Então, veja só que interessante. É como se a insegurança tivesse te impedindo de ser seguro. Às vezes parece meio óbvio, mas não, né? Porque veja, se você é uma pessoa que entende as suas características e seus potenciais, isso é o que te dá força, é o que te dá segurança. Mas como tem esse pensamento errôneo, que é um pensamento da insegurança, né? De que se eu olhar pra mim, eu estou sendo egocêntrica. Se eu olhar pra mim, eu estou inflando o meu ego. Então, se você pensa assim, entenda, é um pensamento da insegurança e não é a verdade sobre você. Perfeccionismo excessivo. E aí? Você é uma pessoa perfeccionista? A gente tem também uma aula sobre perfeccionismo para você entender o que realmente é. O que é esse perfeccionismo? A gente tem uma ideia popular de que o perfeccionismo ele é fazer tudo quadradinho, do jeitinho certo. Mas não, ele vem muito além do que isso, né? O perfeccionismo é um escudo, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre ele mais pra frente. Hábito de reclamar muito. Você é uma pessoa que reclama muito? Esse é com certeza uma característica bem forte da insegurança, tá? A pessoa que reclama muito, porque ela só consegue ver o que tá acontecendo de ruim. Ela não consegue desenvolver olhar e ver o que está acontecendo de bom, porque parece que vai acabar. Então, é uma sensação muito esquisita. Busca reconhecimento externo. Você busca reconhecimento externo, então parece que tudo que você está fazendo nunca está bom o suficiente, então você precisa validar isso com outras pessoas? Pois bem. Hábito de se comparar injustamente. Você se compara bastante? Característica da insegurança. Dificuldade de falar o que pensa, dificuldade de expressar suas ideias, isso também é característica da insegurança. E dificuldade de crescer, esse daqui é interessante, né? Dificuldade de crescer porque não se sente merecedor. Imagina, veja só o que está acontecendo. Sabe o que significa isso aqui? Que, de certa forma, você está sabotando o seu futuro, você está sabotando tudo aquilo que você pode conquistar porque você não acredita que merece? Chocante, né, meus anjos? Chocante. Pois é, a insegurança faz isso com a gente. Então, veja, de todas essas características que eu falei, com quantas você se identificou? Aqui também é uma das características, mas essa daqui é um pouco mais dolorida de aceitar. Mas é necessário porque a gente precisa identificar tudo que está na insegurança para que você possa identificar aquilo que está acontecendo com você e aí se mudar, né? Pois bem, então assim, ó, um dos pontos chaves aqui para você entender, que não é muito bom de saber, né? Mas é que quando a gente se sente inseguro, acontece que a gente acaba aceitando tudo ou muita coisa das outras pessoas. A gente não se impõe, a gente não acredita que a gente é capaz de se impor e acontece que você acaba sempre disponível a receber ordens. Esse daí não é muito bom de engolir, né? Mas é a verdade. Então, você está sempre disponível para aceitar ordens. É como se a gente colocasse aqui uma pessoa passiva / submissa das situações. Então, por quê? Por que isso acontece? Porque você não se sente capaz de dominar, porque você não se sente capaz de escolher. Então, você quer se livrar das suas responsabilidades.
É isso. Porque você tem medo de errar, né? Então você quer se livrar das suas próprias decisões, porque se você errar, vai acabar seu mundo. Então a gente tem uns pensamentos assim, uns pensamentos esquisitos. Mas veja só, a gente acaba não se responsabilizando por nós mesmos, porque a gente espera que o outro faça pela gente e pense pela gente e tudo mais. Então a gente acaba delegando essa responsabilidade. Então a partir de hoje eu te convido a se responsabilizar. Entenda que as decisões que você tomar, elas precisam ser tomadas exclusivamente por você e não pelas pessoas pelas quais você se apoia como muleta emocional, certo? Então, quando a gente começa a assumir as decisões, a gente está assumindo não somente aquilo que a gente acerta, mas também a gente assume os nossos erros. E não é o bicho de 7 cabeças assumir os nossos erros, é simplesmente você ser mais maduro emocionalmente, você ser mais seguro. Então, ficar jogando a batata quente para todo lado só queima a mão dos outros, e principalmente a sua, né? Então, na hora que a batata chegar em você, solta a batata no chão e vai resolver a situação. Isso com certeza vai te dar muito mais segurança do que você ficar tentando se esconder. Entendeu? Tá certo? E quando você acertar, quando você botar a batata no chão e resolver, leve o crédito por isso. Não dá mais pra você ficar fingindo que não fez nada e esperando que as outras pessoas levem o crédito. Você fica putaço porque isso acontece, mas não se posiciona. Então, porque você merece ser reconhecido pelas coisas que você faz. Mas é diferente você merecer ser reconhecido porque você fez aquilo acontecer do que você ficar esperando que as outras pessoas te reconheçam como uma necessidade, tá certo? Pois bem, estamos chegando ao fim dessa aula. E aí, o que você aprendeu sobre você? Refletiu bastante? Como que tá a sua insegurança hoje? Se identificou com muita coisa aqui que eu disse? Vamos lá para a nossa primeira atividade. Nossa primeira atividade consiste em que você anote quais das características você se identificou. Daquela lista inteira que eu falei, agora por último dessa questão do não se responsabilizar também. Descreva o que te faz sentir insegurança. Então, lembra lá que eu falei pra você que a insegurança, ela não é uma personalidade, mas sim um sentimento. E esse sentimento, ele aparece a partir de quando você está numa situação e começa a pensar um monte de coisa. Quais são essas situações? São pessoas, são lugares, são ambientes, são o quê? O que dispara a sua insegurança? Então, tenha domínio sobre isso, pense um pouquinho, escreva sobre isso. Se for mais de uma área, escreve aqui, não tem problema. O que ameaça ali para você? E outro ponto muito importante é que você identifique as suas maquiagens emocionais. No que você tem se apoiado? Aonde está a sua segurança, tá? Escreva isso, muito importante para o seu processo de autoconhecimento. E agora, nós vamos fazer uma pequena avaliação aqui, uma autoavaliação, para você poder identificar aonde você está hoje. E quando você colocar tudo isso aqui em prática, você volta aqui e vai analisar onde você estava e aonde você está, tá? Para que você possa acompanhar a sua evolução. Então, identificando qual área da vida você se sente inseguro, lembra lá que você fez na primeira atividade, marque como você considera o seu nível de insegurança nessa situação. Sendo 1 muito inseguro e o 4 muito seguro. Aonde você está hoje, tá? Muito inseguro ou muito seguro. Se você fez mais de uma área, faça um desse aqui para cada área, tá? Para você entender qual que é o seu nível de insegurança em cada área da sua vida. Ficamos por aqui hoje e eu quero saber o que você aprendeu sobre você. O que você entendeu sobre você. Vamos lá, vamos interagir, vamos fazer acontecer, vamos refletir e isso aqui é só o começo. Vamos juntos para a próxima aula. Um grande beijo!